e eu não entendo o ato de pessimismo que a gente está vivendo. Juro para vocês, eu concordo que parte da mídia, por várias razões, não quer ver o que está acontecendo e o que é São Paulo. Nós não conhecemos São Paulo. A cada 10 cafés servidos no mundo, 8 saem de 2 fábricas de máquina em Espírito Santo do Pinhal. Nós temos a segunda maior produção de cogumelo do mundo, a primeira produção de alcachofra do mundo, a segunda de amendoim do mundo, a maior fábrica de pães está em Tatuí, a maior fábrica de portões eletrônicos e exportação de sensores está em Sertãozinho. Isso é gigante e a gente não conhece. Eu acho que a gente esqueceu uma coisa que a gente tem que partir dessa conversa. A pandemia mudou a relação governo estadual com o governo federal. Até a pandemia, o governador não tinha o poder e a capacidade de desenvolver sozinho. Ele era uma figura muito mais apagada, ele era uma figura de Estado e não federal. A pandemia, com todo o poder que ela deu de fechar, abrir as coisas, ela criou um ambiente que o governador consegue mover muitas das suas alavancas sem depender do governo federal. Então, nós temos 2 pontos fortes e 2 pontos fracos, e é a consequência do que nós estamos fazendo. Qual é o ponto forte nosso? Se fosse um país, a gente era a 21ª economia, 3ª da América Latina. Nós só perderíamos para o México e para o Brasil. Isso significa que a distribuição de renda, que é o que interessa o investidor, está em São Paulo e não está nos outros estados. Infelizmente, isso é fato e dado. Detemos 22% da população de consumistas do estado de São Paulo. Isso é São Paulo. Temos problema? Temos. As nossas 2 variáveis piores que nós temos é por algum motivo, não entendo, não fico analisando o passado, a gente concentrou o PIB de São Paulo em 4 regiões. Então, 81% do PIB de São Paulo está concentrado na região metropolitana, que detém 50%, Campinas detém 20,02% por aí, você tem 5,8% que é São José dos Campos, 5,1% Sorocaba. E você tem 81% do PIB concentrado em 4 regiões. Isso é um problema. Outro problema que nós temos, que ele é uma vantagem e uma desvantagem. São Paulo tem uma grande vantagem das concentrações das cidades. Apesar da gente ter 645 municípios, as distâncias te permitem fazer um desenho integrado, porque elas são muito próximas. Agora, a localização te permite você ter raios de 20 cidades num raio de 100 quilômetros, que é o projeto que nós estamos fazendo. Isso é uma vantagem. Agora, tem uma desvantagem. Nós temos 645 municípios, sendo que 37 milhões e meio de pessoas moram em 142 cidades. Isso é um problema. Desse cenário, nós construímos o que a gente ia fazer, principalmente na área de desenvolvimento econômico, né? Então, a primeira coisa era reindustrializar São Paulo. E tem essa cisma que a gente perde empresa para Minas. Vai continuar perdendo. Nós não temos intenção de ficar disputando tudo. São Paulo tem que entender o que ele é. Nós somos extremamente fortes em 3 grandes segmentos. Um deles é a química, o segundo é a automobilística, o terceiro é alimentos. Esses segmentos sustentam quase 40% ou 50% do nosso PIB. Porque à medida que você desenvolve a indústria, você gera toda a empregabilidade que a gente precisa do empreendedorismo de comércio e serviço. Ponto. O segundo ponto é que nós acreditamos também piamente, tem um projeto que eu amo, que é o projeto japonês, que no raio de 50 quilômetros nós estamos montando toda a pequena empresa. O Brasil ele tem uma cultura, a gente trata muito pouco a questão de empregabilidade da pequena e média empresa industrial. Nós abrimos 8 pilotos, que são pilotos onde a gente está conversando com grandes empresas, dizendo o seguinte, o que você compra fora do raio de 50 quilômetros que eu vou fazer do seu lado? Fizemos um teste agora, está funcionando super bem na Toyota, em Sorocaba, 90% do transporte de toda a linha da cadeia da Toyota será feita do lado dela. Eu consigo fomentar a pequena e média indústria. As pequenas cidades elas só têm 3 variáveis. Ou é os 50 quilômetros para ter pequena e média empresa, agricultura e turismo. Nessas 3 vertentes, a gente avançou muito. Então, a primeira questão foi tirar o sufoco de crescimento, que a gente estava em baixa, então São Paulo veio. Para vocês terem uma noção, em janeiro o nosso PIB foi 3,2%. Então, o Brasil vai crescer. Porque São Paulo é 31,2% do PIB. Não tem jeito. À medida que a gente cresce, nós vamos puxar o Brasil. E São Paulo é a bola da vez. E aí é a sorte que nós temos de ser brasileiro. Porque você pergunta assim, onde você colocaria seu dinheiro hoje? Qualquer investidor grande, ele pensa em 4 coisas. Você precisa ter logística, você precisa ter mercado consumidor, você precisa ter geopolítica estável, você precisa ter segurança jurídica e você precisa ter consumo. Aonde você colocaria dinheiro hoje? Na Rússia? Eu acho que não é uma boa ideia. Austrália, baixa logística, densidade populacional dividida, pouco consumo, pouca população e logística péssima para a mundial. Canadá, idem. Sobrou quem? África do Sul. Tem 10 anos que eu escuto que eles são do BRICS, que eles vão desenvolver. Eu duvido. Eu operei lá e eu não consigo ver como. Questões culturais, questões de apartheid, questões de divisão. É muito difícil você operar na África do Sul. E aí vem minha pergunta. Sobrou quem? Índia. 36 castas, um país que cresce muito, na minha opinião, nos próximos 5 anos. A China vai ficar entre 3,5 e 5, ela não passa disso. E a nova surpresa do mundo vai ser a Índia, principalmente na parte tecnológica. Mas com 1,5 bi, já passou a China, que é 1,4, e que vem com um arcabouço de 36 castas, com vários problemas culturais,
São 36 dialetos. Você vê como é que é a força deles, não é só inglês, eles têm 36 dialetos. Nós achamos bem que a Índia vem pesado. Então, é um lugar que ainda você não teria. Qual lugar? São Paulo, Brasil. Quem tem a logística nova? Garanto a vocês que, se você analisar 168 países, São Paulo está entre as 38 melhores logísticas que existem no mundo. Quantos países você acha que tem um porto que é o maior da América Latina, como Santos, que movimenta 177 milhões de toneladas? Quem tem 5 ou 6 rodovias do porte que nós temos, compara com o resto do Brasil. Quem tem uma Washington Luiz, uma Dom Pedro, uma Anhanguera, uma Bandeirante, uma Castelo Branco, uma Raposo Tavares e vai por mais? Quem tem os 2 maiores aeroportos cruzados nele, Guarulhos e Viracopos? Isso é São Paulo, gente, não tem jeito. O cara vai olhar e vai colocar dinheiro aqui, por isso que os 300 bi, não é mágica nossa. É São Paulo. Então essa força é a força que determina a capacidade que nós temos de ver se os números não mentem. São 300 bi. Olha que coisa interessante. Ano passado, São Paulo bateu o recorde, que foi o primeiro ano de governo nosso, de empresas abertas, que a gente chama de NET. É entre empresa aberta e empresa fechada. Ano passado foi 38 mil empresas abertas em São Paulo. É o recorde dos últimos 28 anos. Primeiro tri nosso, 83 mil empresas. Da onde está esse pessimismo? E aí você olha, ano passado nós empregamos 300 mil, foi 30% do que foi emprego formal no Brasil. O primeiro tri nosso nós viemos com 110. O plano está dando certo e não tem como negar, é número, gente. Não dá para ficar com esse mimimi. O plano está dando certo, senão não estaria acontecendo o que está acontecendo. E aí vem alguns conjuntos de coisas que eu fico escutando, né? Eu tenho sido muito bombardeado aí na mídia, é a questão de matriz energética. Sinceramente, gente, eu fico me perguntando o que a gente está lendo. O Brasil saiu de 8º para 6º lugar em energia solar e São Paulo lidera isso. Ninguém fala. Agora, olha que coisa maluca. Nós não estamos fazendo transição energética por causa da matriz. São Paulo tem 60% da sua matriz energética limpa. É um dos 30 melhores matrizes energéticas do mundo. Nós vamos fazer uma matriz energética por questão que o custo de energia em São Paulo é muito caro. Então, o que nós estamos apostando e eu estou apanhando? Nós estamos apostando simplesmente em 5 grandes variáveis. Uma é energia solar, energia de resíduo. Nós temos uma capacidade que é, inclusive, desumano, né? A pobreza em cima do resíduo. A gente vai apostar fortemente no gás metano, consorciando pequenas cidades, já temos 5 projetos em implantação. Energia de espelho d'água, nós já fizemos a primeira, que é aquela que a gente fez com o prefeito Nunes, em Guarapiranga, né? É outra linha que nós vamos pulverizar a matriz. E aí está incomodando o mundo, porque o mundo quer que a gente só fale de elétrico. Então aí eu estou apanhando de todas as associações de elétrico, eu não vou apostar. Entendo o que eu estou falando, elétrico é uma opção nossa, mais uma opção. O nosso carro-chefe se chama etanol. E vocês precisam entender isso, porque eu estou apanhando demais na mídia quando eu falo isso. Eu não sou contra o carro elétrico. É diferente o que eu estou falando. Eu estou dizendo que ele tem o espaço dele. Mas o que nós vamos apostar é no etanol. Por um simples fator. Nós detemos 45% da produção de etanol no Brasil. Isso dá mais ou menos 175 milhões de metros cúbicos. São Paulo tem 9,8 milhões de hectares plantados de cana-de-açúcar. Eu só não tenho cana-de-açúcar em 4 das 16 regiões de São Paulo. Eu não tenho cana-de-açúcar na região metropolitana, na região de Registro, São José dos Campos e Baixada Santista. Não tem motivo de não apostar no etanol. Agora, os caras querem? Não. Porque quem tem etanol no mundo? Nós. Então aí, gente, pelo amor de Deus, vamos ler um pouquinho que os caras têm uns outros interesses aí, a gente fica engolindo o interesse desses caras e aí fica batendo em mim. Ah, porque o Jorge é contra carro elétrico, vamos parar. Não sou não. Eu sou a favor do híbrido. Agora, o etanol é o carro-chefe nosso. O outro ponto que é carro-chefe nosso, rapidamente para vocês entenderem, é a questão de agricultura. A força nossa de consumo não permite o estado de São Paulo ter 4,5 milhões de hectares sem plantar. Nós já passamos dessa fase. Isso é uma fase que não existe num estado como São Paulo mais. Como é na Europa, como é na Bélgica, na França. Dificilmente você vai andar em qualquer estrada europeia que você acha uma área como a gente acha, viajar 1 hora olhando para a terra, sem produzir. Então, nós temos 4,5 milhões de hectares que nós vamos ir voar em cima disso. No chamado agricultura com 4 variáveis: café, laranja, hortaliça e frutas. Isso eu consigo fazer com que as pequenas cidades consigam produzir. E é a salvação delas. Através de cooperativas ou agricultura familiar cooperativada, também dá certo. Estamos com 6 pilotos, todos funcionando super bem. Nós vamos fazer o desenho. Tem um secretário de agricultura nosso, é um menino talentosíssimo, um PI, é um menino de 33 anos, fora da curva. E a gente tem conversado muito de montar cadeias. A cadeia eu facilito o cooperativismo como eu facilito a logística. Então ninguém planta o que quer. Eles vão plantar o que nós vamos dizer que eles vão plantar. Porque eu preciso montar a cadeia. O que nós estamos apostando? E já está funcionando. Nós pegamos a região de Biúna, nós vamos lá inteirinha como hortaliça.
A região de Registro, que eu disse a vocês que é uma região muito pobre, lá tem APA municipal, APA federal e APA estadual. Então, não imagina que uma grande empresa vai lá. Lá nós vamos apostar no ecoturismo, estamos apostando em faculdades, porque tem um ambiente que o jovem gosta, e banana, cacau e palmito. A indústria, a cadeia, nós não vamos incentivar o commodity só. Assim vai ser, inclusive, com o café. O Brasil é o maior produtor mundial com 1,9. O segundo não é a Colômbia. O segundo é o Vietnã com 1,4, a Colômbia com 800 e a Etiópia vem crescendo. Eu acho que nos próximos 4 anos passa a Colômbia. Só que nós somos o maior exportador, o maior produtor e o maior consumidor do mundo. O problema está onde? Nós não estamos incentivando a cadeia. Nós temos que ir para brand, nós temos que ir para cápsula. Nós montamos 6 projetos agora, incentivados pela Desenvolve para desenvolver cápsula. Cápsula, 2 anos atrás, era caro. Uma máquina custava R$1.500, R$2.000. Hoje, qualquer máquina de cafezinho custa 250. Isso vai massacrar, como massacrou o Bully. Depois veio o papel Melita, né, que era o papel que chamava Melita, por causa da marca forte. A cápsula vai destruir, é questão de tempo. E eu preciso dar a chance do pequeno produtor não ficar condicionado ao commodities. Se ele ficar condicionado ao commodities, quando eu tiver uma variação de preço internacional, eu mato ele. Laranja, nós somos o maior produtor mundial, o maior exportador. Qual que é o nosso problema? A gente vende laranja e suco. Para vocês terem noção, os Estados Unidos, que é o nosso maior importador, ele leva nosso suco, joga a marca, o brand dele, e ele faz 9 bi de dólar, a gente faz 3. O que vale no mundo é brand. Nós vamos entrar fortemente na cadeia de suco para exportação. Isso aí a gente deve sair de 3 bi para 6 bi nos próximos 3 anos em termos de exportação. Essa é outra variável nossa. E a última variável nossa é turismo. Turismo é a coisa mais engraçada do mundo, né? Porque o Brasil é desse jeito. Nós temos um problema no Brasil que a gente trata turismo como lazer. Enquanto a gente tratar turismo como lazer, fatalmente nós não vamos sair de onde nós estamos. O Brasil recebe 4,8 milhões de pessoas, turistas. E aí você olha, por exemplo, República Dominicana recebe 8,5, com 2 praias. Malásia, 15. 25 é México. 65 é Espanha. 78 é França. Ou 80, dependendo da época do ano. Aí eu me pergunto, o que a gente não tem? Agora nós temos uma vantagem. São Paulo é o único estado do Brasil que movimenta 47 milhões de pessoas de turismo por ano. Ano passado, o turismo em São Paulo afetou 280 bi do PIB nosso. 280 bi foi turista. São Paulo tem essa capacidade. O Brasil tem mais ou menos 4.200 motociclistas, clube de motociclistas. 2.100 estão em São Paulo, que sai toda semana. São Paulo tem 1.600 eventos por ano. Isso aqui é uma máquina de turismo. E nós estamos entrando pesado nisso. Nós vamos lançar agora em junho um site que nós estamos condensando todos esses 1.600 num site que você possa acessar. Eu quero festa religiosa, eu vou te mostrar todas. Eu quero rodeio, eu vou te mostrar todos. E nós vamos fazer um desenho diferente, porque no mundo inteiro, basta vocês verem, né? Eu tive a oportunidade de operar em 130 países, e eu não conheço nenhum que turismo, esporte e lazer não estejam juntos. Esse é o grande segredo. Por quê? Porque eu preciso criar a diversidade. Me desculpa, Karen, mas eu sou revoltado com Gramado, que Gramado é a revolta minha de não ter Campos de Jordão, que já foi o que foi, para perder para Gramado. Gramado é a segunda cidade mais visitada do Brasil hoje, com 78% de taxa de ocupação. Agora, eles foram muito inteligentes. Eles fizeram um projeto de 10 anos, onde eles começaram com o Natal de Luzes. São 6 ruas, umas casinhas de alemães lá, mas danado os caras. Horrível a localização, porque você tem que descer em Porto Alegre ou Caxias. A estrada também não é boa para chegar. Mas o que eles fizeram? Eles cravaram Natal de Luzes, aí eles trazeram Festival de Cinema, Feira do Livro, Páscoa. Eles foram criando evento. E aí é que você movimenta, Paula, aquela minha parceira de empreendedorismo, é que você movimenta o empreendedorismo. Porque senão eu mato o cara. Se eu tiver visita só final de semana, eu faço com o cara com o quê? Ele vai viver do quê de segunda a sexta? Então, nós vamos, dentro desse site, simultaneamente, nós vamos começar a raciocinar, dividir os eventos de São Paulo, que são 1.600 até agora, Festa da Uva, tem tudo que vocês imaginarem. Então, nós vamos organizar isso de forma que eu possa espalhar ao longo do estado de São Paulo e apostar no turismo como solução, principalmente das pequenas cidades. O Rio Grande do Sul pode começar a ficar preocupado mesmo, porque nós vamos lançar agora em junho a Rota do Vinho. São Paulo tem 267 vinícolas, 20 premiadas. Então, nós vamos fazer uma puxada de 5 regiões, sendo que o carro-chefe vai ser Espírito Santo e Pinhal. Então, nós estamos dando um upgrade imenso em termos de comida, porque ninguém vai em vinícola que não vai para beber. Também não é que um cara que... Se a pessoa for para vinícola ver uva na parreira, interna, né, gente? Não é uma coisa muito normal. Então, nós estamos apostando na gastronomia, é outro ângulo que nós estamos vindo muito forte. Então, é isso. Nós estamos pegando região por região, achando a vocação, por isso que tem que ir. Eu não estou indo porque eu quero, não dá para fazer isso sem conhecer. Não é sentado que eu vou conseguir fazer. E aqui eu agradeço muito a Paula, que tem sido uma parceiraça nossa no empreendedorismo. O empreendedorismo é o carro-chefe nosso. Nós mudamos a Desenvolve inteira. A Desenvolve hoje não empresta dinheiro para rico. Vou dar dinheiro para quem precisa em 4 variáveis. Uma variável é desenvolvimento regional, nas regiões mais pobres. A outra é estratégica desses projetos que eu estou falando com vocês. E o terceiro é social. Então, a gente tem uma linha de crédito de 50 milhões para mulheres, do qual me classificaram como demagogo. E eu queria explicar aos senhores que demagogo
sabe? É ter a cada 10 coercitivas, 9 a mulher não larga o cara porque ela apanha, ela não tem dinheiro. Então nós estamos abrindo um projeto agora específico à primeira-dama e a gente vem pesado em focos. Preto, nós vamos abrir uma linha de crédito agora só para eles. Estamos abrindo uma linha de crédito para as mulheres, esse já existe, são 50 milhões. Estou abrindo agora para as mulheres descoercitivas, né, essas agredidas, onde nós vamos financiar mesmo, com prazo de 100, 200 meses, fundo perdido. Vem para os pretos, vem para os deficientes e vem para as zonas de pobreza. É isso que nós vamos fazer. Desenvolve uma agência de fomento que não vai mais, como era no passado, emprestar dinheiro para grande empresa. Não é o foco nosso. E, óbvio, os nossos projetos estratégicos. E o empreendedorismo é o carro-chefe nosso. Por isso que a gente está fazendo parceria. De novo, agradeço, que é um grande trabalho que tem sido feito por ela. E o outro carro-chefe, que é digital. Infelizmente, sem criticar ninguém, nós somos um governo manual. Se eu falar com vocês que eu abri meu computador em 1 ano e 3 meses, uma vez, porque o que tem lá dentro é só e-mail e assinatura de contrato que eu ponho no celular, porque o resto não tem nada. Nós éramos o último lugar da Jusesp. Aí tem 2 notícias para vocês. Para o empreendedorismo, vocês podem falar. A Jusesp, eu digitalizei ela todo ano passado. Esse ano eu entro com sistema. Em 2025, vocês vão abrir e fechar a empresa em São Paulo em 8 horas. Todo automático. Toda. Nós já estamos em 24. Tá. E o maior programa nosso de desburocratização, que é eu lancei agora, né? Quer dizer, a gente lançou em setembro, que é o Facilita SP. O Facilita SP nada mais é porque a gente era último lugar também na questão da Lei da Liberdade Econômica. Eu tive o orgulho de participar quando ela foi elaborada, junto com o Paulo Ebel, que é do Sul, junto com o Caio Andrade. E o que aconteceu? A gente não implementou. Só que nós vamos agora para a liderança. Nós vamos sair de último para primeiro. Então, o que nós fizemos? De setembro para cá, nós derrubamos 900 atividades econômicas que as pessoas não vão precisar de licença para abrir negócio. Ou seja, dependendo do seu negócio, você não tem licença mais. É zero, é baixo risco. Você pode abrir e seguir sua vida. Isso muda a história do empreendedorismo de São Paulo. Isso muda. Não tem alternativa à questão digital. Então, assim, eu sou o maior apoiador deles, eles sabem disso, pelo seguinte: a velocidade que vai chegar à inteligência artificial é muito mais rápido do que nós estamos imaginando. E, por último, para encerrar, se você perguntar para mim também o que tira meu sono, o que me preocupa é a transição demográfica, que a gente não está levando em consideração isso. Em 95, a Escandinávia já incentivava porque estavam negativos e não resolveram. A China abriu agora, com 1,4 bi. Era só 2 filhos, a China abriu. O que está acontecendo no mundo? Nós morríamos com 57, passou para 60 e poucos, hoje é 77, eu aposto que a próxima medição do Brasil, a gente chega em 81, a Indonésia anunciou 110, Japão já chegou a 100, China já chegou a 100, Malásia já chegou a 100, e aí você pergunta o seguinte: beleza, para com 65 e vai até 100. Esses 35 anos, quem vai pagar a conta se não está entrando? E São Paulo já está com 2,04, com um agravante. Tem uma pesquisa de São Paulo, que a cidade de São Paulo, os meninos de 28 a 28 anos, têm 28% que não querem ter filhos. Cuidado! Ou a gente começa a preocupar com isso agora, ou lá na frente a conta vai ser muito cara. Então, a gente vai lançar em setembro 60 a mais. Não dá para a gente acreditar que um cara de 60 anos hoje é velho. E é uma coisa interessante, os Estados Unidos já praticam isso há muito tempo. Olha qualquer loja de departamento dos Estados Unidos, quem vende? Vai nos restaurantes europeus hoje e vê quem está servindo.